A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Deus abençoe a amada igreja. A paz do Senhor para você que está em casa. Muito feliz por estar aqui mais uma vez. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 17. Fala sobre a cura de 10 leprosos. Louvado seja Deus. Você crê que Deus ainda cura? Você crê que Deus ainda liberta? Você crê que Deus possa fazer o impossível acontecer? Então você continue glorificando esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você que está em casa. Vai dando o seu like aí, vai visualizando aí, vai enviando para outras pessoas. Que Deus abençoe. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Fala sobre a cura de 10 leprosos, né, que diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Louvado seja Deus. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você pode se sentar glorificando a Deus? Louvado seja Deus. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele sempre, nas suas declarações, na sua palavra, ele sempre nos instrui, ele nos ensina. E além dele nos ensinar, ele mostra. Ele somente não ensina, ele mostra, ele faz acontecer, ele faz na prática. Obrigado, meu irmão. Então, Jesus, ele pega seus discípulos e fala para eles assim: vamos dar um passeio? Vamos caminhar um pouco? Mas Jesus, ele somente não caminhava, mas também ele ensinava. É como um discipulado, 1 a 1, né? O pastor aqui falou na sexta-feira, temos aqui a reunião. Jesus, então, ele ensinava os discípulos e levava eles para prova, para poder mostrar para ele como era na prática aquilo que ele ensinava. Era maravilhoso, ainda é maravilhoso, todos os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, ele pega ali os seus discípulos, né, e começa a ensiná-los a eles acerca dos escândalos, né? Ai daquele que vier um escândalo. Então aquilo para eles foi como um impacto na vida deles. Eles olharam para Jesus, imagino eu: ai daqueles que vier um escândalo. Eu aprendo aqui, somente nesse início aqui, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Porque nós somos homens e mulheres que foram chamados por Jesus com uma grande responsabilidade. Essa responsabilidade de ensinar as pessoas o caminho. Nós não devemos ensinar as pessoas ao erro. Nós também devemos ensinar as pessoas a andar no caminho correto. Jesus falou assim: ai daqueles que vier o escândalo. Então nós temos, como cristão, como homens e mulheres de Deus, tomar muito cuidado com as nossas atitudes, tomar muito cuidado com o nosso comportamento, tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos e ensinamos às pessoas. Por isso que você vê muitas pessoas causando escândalo.
Muitas pessoas hoje se afastando do Evangelho porque foram mal ensinadas, foram mal explicadas, mal interpretadas. Então nós temos que, como cristão, como servo do Senhor, nós temos que ter essa responsabilidade. O Senhor, Ele nos chama a atenção. Ah, mas eu comecei agora, mas você está aprendendo. Procure aprender o certo. Procura falar aquilo que Deus mandou falar. Não fala aquilo que Deus não mandou falar, porque Deus não está nesse negócio. Ah, que Deus me revelou. Será que é verdade? Você procurou na Bíblia? Então você procura ensinar o correto. Era isso que Jesus estava preocupado, porque através do discípulo viria a igreja. Nasceria a igreja com essa responsabilidade, porque Jesus ia partir. Ele tinha que deixar um legado, ele tinha que deixar que a obra dele continuasse avançando. Então Jesus ele toca em outro assunto, falando a respeito do perdão. É uma dificuldade que hoje, quando nós falamos a respeito de perdão, causa um impacto na igreja. Porque a igreja hoje tem muita dificuldade em perdoar. E Jesus ele fala da seguinte forma: se o teu irmão pecar contra ti num dia, e no mesmo dia ele vier se arrepender, ele fala assim: olha, você tem que perdoar. E se ele vier pecar durante o mesmo dia, durante 7 vezes você tem que perdoar. Aquilo foi como um impacto no interior dos discípulos. Os discípulos nunca tinham tido uma palavra dessa em seu coração. Quando eles receberam isso, aquilo rasgou o seu coração, o seu entendimento. Falou: eu nunca aprendi isso. Imagino eu, porque naquela época, os sacerdotes, os líderes naquela época ensinavam de seguinte forma: olha, você só vai perdoar durante 3 vezes somente. Então, quando um deles recebesse um desacordo entre seus irmãos, ele perdoava uma vez. Ou pecava de novo, ele perdoava pela 2ª vez. Então, para perdoar na 3ª vez, meu irmão, era muito difícil. Porque eles tinham que perdoar até 3 vezes. Mas chega Jesus e fala assim: olha, é 70 vezes 7. Jesus fala assim: olha, é 1, é 2, é 3 vezes, é 7 vezes. Então aquilo foi algo novo para eles. E isso para nós hoje, quando Jesus fala que nós temos que perdoar quantas vezes for, isso cria um impacto na igreja. O mesmo impacto que você está tendo, eles tiveram naquela época, a dificuldade de perdoar os nossos irmãos. A dificuldade de perdoar. Então Jesus, ouve dos lábios daqueles homens, ouve dos lábios do Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eles pediram para que Jesus aumentasse a fé deles, porque eles tinham um costume, e receber uma mudança seria muito difícil. É o que nós hoje temos muita dificuldade a respeito da mudança. Porque tudo que é novo, que aparece para nós, irmão, cria um impacto na gente. A mudança, a obediência, você andar correto, você ter palavras certas. Então, há uma mudança e isso cria um impacto na igreja, cria um impacto no servo do Senhor. Então, aqueles homens receberam esse impacto. Você aumenta a nossa fé, porque isso aí é novo para a gente. Isso aí é impossível de eu fazer, perdoar 1, 2, 3, 4, 7 vezes. Porque lá eu tenho um vizinho lá que não é bem comigo, não. Ele falha comigo, mas eu tenho que perdoar, Senhor. Sim, você tem que perdoar. Quantas vezes ele pecar e vier diante de ti se arrepender? Aí está a dificuldade. Porque muitas pessoas hoje, a primeira coisa que faz quando eles têm uma discórdia é sair da igreja, é mudar de endereço. Ah, eu não aguento esse vizinho, eu vou sair daqui. Irmão, mas Deus te colocou naquele lugar justamente para isso, para você fazer a diferença, para você levar algo novo para aquelas coisas velhas que vêm acontecendo há tanto tempo. A obrigação, nós como cristãos, é essa. Se Deus nos plantou aqui, meu irmão, nós temos que seguir e obedecer e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? Então, Jesus ele fala a respeito do servo. Nós, como servo do Senhor, nós temos como a responsabilidade de servir no reino. Não somente aquilo que foi mandado para você fazer. Porque quando eu faço como servo do Senhor, somente aquilo que foi mandado para mim fazer, eu me sinto um homem inútil.
Nós, como servo do Senhor, nós não devemos fazer somente aquilo que foi mandado para você fazer. Irmão, faz além. Faz um pouquinho mais. Por isso que às vezes a igreja não cresce, porque nós só fazemos aquilo que é para fazer. Mas quando nós avançamos um pouco em fazer algo mais no reino de Deus, irmão, Deus, Ele se agrada. Porque quanto mais a gente vamos fazendo, praticando a obra do Senhor, Deus vai se agradando. Louvado seja Deus. Às vezes o pastor fala, irmão, vamos para a consagração, amanhã tem consagração, né? Mas eu vou para a consagração sim, mas eu vou fazer algo mais. Eu vou ler a palavra, vou praticar, vou levar um louvor. Eu tenho que fazer algo mais. Eu não posso ir somente esperando aquilo que está na responsabilidade do líder. Eu tenho que fazer algo mais para ajudar o meu líder, para cooperar no reino de Deus. É isso que Jesus está falando. Se vocês fizerem somente aquilo que eu mando, vocês são servos inúteis. Vocês estão compreendendo o que Jesus quer de nós? Que assim a igreja ela vai avançando, ela vai conquistando terras e terrenos. Nós vamos avançando porque nós somos servos que fazemos muito mais do que aquilo que nos mandamos, que é mandado. Uma certa vez o meu pai falou assim, quando você for na loja, não é o que o meu pai falou, quando você for na loja fazer um orçamento, por favor, meu filho, não traz somente um orçamento, traga 3 ou mais orçamentos. Olha o ensinamento do meu pai para mim. Eu não poderia ir na loja somente trazer para ele um orçamento. Não, eu tinha que trazer 3 ou 4 orçamentos. Isso é atitude de um servo, fazer muito mais. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Então Jesus, ele pega seus discípulos, ele caminhando muito bem, andando com os discípulos e trocando aquela ideia. E falou assim, ó, agora eu vou levar vocês para a prática. Eu vou levar vocês para uma situação que eu, imaginando, né? Eu vou levar vocês para uma situação que vocês vão ter que viver isso. Vocês vão ter que viver essa situação. Irmão, tudo aquilo que nós lemos e estudamos, Deus nos leva para fazer na prática. Uma hora Ele vai te provar na prática. Então não pense que você vai ficar somente na teoria, né? Não, Ele vai te levar na prática, para você praticar. Vai levantar alguém que vai ficar contra você. Vai levantar alguém que só vai fazer aquilo que você pede, igual um filho, né? Por que tu não varreu aqui? Ah, mãe, mas a senhora mandou eu varrer somente aqui. Não podia ter varrido o quintal todo. Mas ele só varreu aquele pedaço que você pediu. Aí, Deus vai te colocar nessas situações. Para você ensinar o seu filho que não somente fazer aquilo ali, mas fazer todo o completo. Todo o terreno todo. Amém? Então, Jesus, ele leva os discípulos e vai para Jerusalém. Talvez Jesus ia para Jerusalém para uma festa, ou talvez para o templo. Para ali ele falar da palavra. Jesus, ele gostava, pastora, de festa. Jesus amava a festa, ele gostava muito de festa, assim como nós crentes, né, amém? Nós não gostamos de festa? Falar que vai fazer festa na igreja, compra roupa nova, compra sapato novo, manda fazer camiseta, não é assim? Mas é isso, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Se Cristo gostava de festa, tanto que ele chegou numa festa, ele pegou, multiplicou a água em vinho. Porque ele não queria que a festa acabasse, ele queria que a festa continuasse. Então, Jesus, ele gosta de festa. Então, talvez ele ia para Jerusalém, para o templo, ou para alguma festa, né? Talvez ele ia para lá. Mas ele fez algo que os discípulos tinham que se deparar. Quando Jesus ele vai para Jerusalém, ele fala assim, opa, peraí, eu vou passar entre a Galiléia e Samaria. Quando ele entra ali no meio da Galiléia e Samaria, ele já sabia, porque as duas cidades não se davam. Elas não se davam, porque existiam judeus ali que não se davam com os samaritanos. Existia um desacordo ali. Então, quando Jesus ele leva os seus discípulos, olha só, para a prova, para o perdão, para dizer para eles, olha senhora, é possível unir as duas partes, através de você. Então, quando Jesus ele leva os discípulos para ali e fala assim, olha só, eu vou mudar a rota, mas vou levar vocês para a prova.
Porque esses dois lados aqui não se dão, mas eu vou passar aqui no meio e vou mostrar para vocês que é possível trazer união, trazer paz entre as duas cidades, entre os dois irmãos. E Jesus então leva os dois para ali, leva todo mundo ali para o meio. E Jesus fala assim, olha, agora eu vou levar vocês para outra prática. Vou levar vocês para uma aldeia. E Jesus, quando ele vai pelo meio, assim, que ele ultrapassa, ele fala assim, olha, eu vou mudar o caminho. Eu vou mudar a trajetória. E Jesus, ele pega os discípulos e leva para uma aldeia. E quando nós sabemos que a aldeia, ela é afastada das cidades. As aldeias são afastadas, são pessoas carentes que moram nas aldeias. Quem já ouviu falar de aldeia? Quem já viu comercial, alguma coisa falando de aldeia? Né? São pessoas afastadas, pessoas, às vezes, não têm condições financeiras, pessoas que estão ali isoladas da cidade, do governo, que precisam de assistência. Então, Jesus, ele fala assim, eu vou lá para a aldeia. Por que na aldeia? Na aldeia existiam muitas pessoas incrédulas, pessoas que tinham coração duro. Lembra quando Jesus ele foi curar o cego do tanque de Betesda, não é? Que pegaram o cego, trouxeram ele para fora da aldeia. Lembra disso, dessa história? Trouxeram ele para fora da aldeia. Então Jesus, o que ele faz? Passa um lodo nos olhos daquele homem e fala assim, vai lá e lava no tanque. E quando ele voltou curado, Jesus falou assim, olha, não entra na aldeia não. Sabe por que Jesus falou isso, né? No meu entendimento, falou assim, olha, se você entrar lá, tu vai voltar a ficar cego, porque lá só tem pessoas incrédulas. Não entre na aldeia, que nem Jesus entrou na aldeia, mas dessa vez, aleluia, Jesus entra na aldeia, porque ele sabia que lá tinha pessoas necessitadas, que precisavam de Jesus, precisavam de algo na vida deles. Então Jesus, ele entra na aldeia, deixa eu me achar aqui, ele entrando numa certa aldeia, saiu ao encontro de 10 leprosos. Jesus, quando ele entra na aldeia, os leprosos vão ao encontro de Jesus. Mas, olha só, tem uma coisa aqui muito legal, que quem vai ao encontro dos leprosos é Jesus. Não foi ele que mudou a trajetória? Não foi ele que foi para a aldeia? Então, quem foi encontrar com eles? Foi eles ou foi Jesus? Jesus foi encontrar com eles, porque ele mudou a trajetória. Querido, eu quero dizer para você que Jesus muda a trajetória pela sua vida, você sabia disso? Ele faz de tudo para alcançar você, e não foi diferente, eu quero mostrar para você. Lembra quando Deus, lá dos altos céus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança? Deus, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem, deu alma para o homem, deu o seu espírito para o homem, e pegou o homem e falou assim, olha, vem cá meu filho, eu vou te dar uma casa com tudo dentro. Não foi isso que Deus fez? Eu vou te dar uma casa com tudo dentro, com ar-condicionado, com água, com comida, com toda a alimentação, né? Não foi assim que ele fez com Adão? Era o jardim do Éden. Era uma casa com tudo dentro. Quem não gostaria de ganhar uma casa assim com tudo dentro? Com ar-condicionado, pastor, com comida, tudo de graça, com luz solar, com água fresquinha. Então Adão, ele entra no jardim do Éden, ele fica de boa, que bom. Então, o que Deus fazia todos os dias? Deus descia para encontrar com o homem, todo dia à tarde. Jesus descia para visitar o homem, olha só. Então Deus, ele sempre quis encontrar o homem. Em toda a trajetória bíblica, Deus sempre ele lutou para estar com o homem, mas aí, dentro lá da casa, né, de ar-condicionado, com tudo pronto, tudo legalzinho para ele, teve uma quebra de aliança. Quando essa aliança foi quebrada, o que Deus falou assim, olha, agora você vai comer do suor da tua cabeça, tu vai trabalhar, tu vai construir tua casa, tu vai pagar tua luz, tua água, teu aluguel, seja o que for, e você, mulher, tu vai sentir dor de parto. Não foi isso que aconteceu ou estou errado? Amém? Amém, igreja? Amém. Então a história mudou. Agora nós temos que trabalhar, né? Para conquistar nosso espaçozinho. Né? Para conquistar nossos espaços, nós temos que trabalhar, lutar muito. O pastor está até dourado, ele trabalhou comigo essa semana, no sol quente, pastor. Mas é toda a quebra de aliança. Mas Deus viu que a aliança foi quebrada.
que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou lutar pelo homem. Eu não vou abandonar o homem. Então, adiantando um pouquinho, Deus socorre o povo lá do Egito. 430 anos preso, escravizado. Deus vai lá, chama Moisés. Moisés, vai lá, meu servo. Liberta meu povo. Sabe por que Deus quis libertar o povo de lá? Lá do Egito? Para poder fazer uma festa com ele no deserto. Olha aí. Deus queria tirar o povo da escravidão para poder encontrar com o homem no deserto e fazer uma festa. E lá no deserto, pastor, Deus dá de novo uma casa para eles, com tudo dentro. Deus dá a nuvem, Deus dá o sol no tempo certo, Deus dá água fluindo da rocha, Deus manda o alimento do céu para o povo. Mais uma vez, Deus se encontrando com o homem, dando tudo para ele. Então, quando Jesus ele chega na aldeia, quem encontra com os leprosos é Jesus. É Jesus. Então, Deus, o que Deus fez? Falou assim, olha, não vai ficar só por aí não, meu filho. Continue me obedecendo. Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Não foi isso que Deus fez? Mas aí o povo desobedeceu, se afastou, mais uma vez quebrando a aliança com Deus. Se afastou de Deus. Se afastou do Senhor. Aí, Deus não quebra promessa, porque Deus é um Deus de promessa, Ele não quebra. O que Ele te prometeu, Ele vai te dar. Ele vai cumprir. Então, Deus não prometeu que ia dar uma terra boa, que mana leite e mel? Então foi isso que Ele fez, né? Estava lá Josué e Caleb, né? Diz que tinha as crianças, né? Que conseguiram entrar nesta terra. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Entrou na terra que mana leite e mel. Aí, mais uma vez, no decorrer da história, o homem quebra a aliança com Deus. E Deus, mais uma vez, olha lá dos altos céus e fala assim, olha, eu vou encontrar com esse homem de novo. O que Deus fez? Maria, vem cá. Maria, vem cá, você vai ser mãe de Jesus. Era virgem. Então, Maria engravidou do Espírito Santo. Aí o homem, né, que era os magos, não, eu vou encontrar com Jesus. Eu vou encontrar com Jesus, e lutar lá para encontrar com Jesus. E Jesus, então, irmão, ele cresce e começa a caminhar. Foi batizado pelo João, né? Foi batizado por, como é que é? João Batista, foi batizado com João Batista. Então ele foi cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto, e ali ele venceu Satanás. Tudo para encontrar com o homem. E ele começa a andar na cidade, curar leprosos, curar paralítico, começa a dar visão aos cegos, e começa a profetizar e transformar água em vinho, dar alimentação, transformar os pães e os peixes, tudo para dar um conforto ao homem. Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas vos levarei comigo, porque onde eu estiver, vocês também estarão. Sabe por quê? Deus lá no céu, querido, Ele está esperando a igreja chegar lá, para fazer uma festa conosco, porque Ele marcou encontro com nós lá, querido. Ele marcou esse encontro conosco lá. Então, quando Jesus ele chega ali, querido, foi ele que foi encontrar com os leprosos. E os leprosos, então, diz o Lucas aqui escrevendo, que eles se levantaram. Os leprosos se levantaram, né? Diz aqui que saíram ao encontro 10 leprosos. Querido, a nossa dificuldade hoje é se levantar do nosso comodismo. Diz a palavra aqui que eles saíram ao encontro. A maior dificuldade hoje, nós saímos do nosso comodismo, da nossa vida de conforto. Às vezes nós estamos dependendo de um milagre, mas nós não queremos se levantar para o encontro de Jesus. Jesus está esperando porque Ele quer ter um encontro comigo e com você. Os leprosos aqui, eles foram ao encontro de Jesus. Já viu aquela ferida? Aquela ferida está pequenininha, né, no teu corpo. A ferida está pequenininha, e essa ferida, ela não te incomoda, ela só dói um pouquinho. Mas essa dor não impede de você andar, não impede de você correr,
Essa dor não impede de você reclamar, mas essa ferida vai aumentando. Essa ferida vai aumentando, e você começa a mancar, e você começa a se rastejar. Aí, quando tudo está ruim, você procura um médico, não é assim? Porque nós vivemos uma vida de comodismo, e quando a ferida está pequena, você não procura um médico. Quando a ferida vai crescendo, ela vai se alojando, espalhando no corpo, aí sim você vai procurar um médico. É assim o ser humano. Assim é o ser humano, querido, ele, enquanto a ferida não dói, ele não vai encontrar com Cristo, ele vai dar várias desculpas, ele não vai dar sua vida para Jesus, porque está na vida de conforto. Ele está na vida de conforto. Os leprosos, eles se levantaram, eles saíram e foram ter com Cristo. Sabe por quê? A ferida estava doendo. Por isso eles se levantaram e foram ao encontro de Jesus. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E muitas pessoas dão desculpa quando você fala assim, vamos na igreja. Deus tem uma palavra para você. E muitas pessoas dão desculpas. Aí eu só vou na igreja quando eu largar esse vício. Eu só vou na igreja quando eu largar a cocaína, a bebida. Eu só vou na igreja quando eu comprar uma roupa nova. Nem é assim que as pessoas dão desculpas. É porque estão vivendo no comodismo. Não querem se levantar, estão precisando de uma cura, de um milagre, mas não querem se levantar para encontrar com Cristo. Querido, quando eu encontrei com Jesus, a minha vida mudou há 20 anos atrás. As minhas atitudes mudaram. E sabe o que eu descobri quando eu encontrei com Jesus? Que eu tinha direito à vida eterna. Eu tinha direito à salvação. E isso mudou a minha vida. Eu comecei a descobrir em Jesus que eu tinha direito, querido, ao arrependimento da minha vida. E a minha vida mudou. A minha vida deu uma guinada, querido. Porque todo mundo que tem um encontro com Cristo, que ele tem a sua vida mudada. É impossível permanecer da mesma forma. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas ali eram leprosas. Deus falou comigo, Nilton, eles não nasceram leprosos. Eles se tornaram leprosos. Deus falou assim, Nilton, eles eram limpos, mas eu não habito na impureza. Lá em Levítico fala que todo aquele que estava impuro era colocado fora do arraial. E Deus falou assim, Moisés, eu quero habitar no arraial, mas se tiver alguém impuro, tire de lá. A lepra representa hoje o símbolo do pecado. A Bíblia fala sobre, em Gálatas capítulo 5, fala sobre os desejos da carne. É mentira, ira, lascívia, idolatria. Se você tem um contato com isso, querido, você está impuro. O reino de Deus não está em você. Aleluia. É a lepra do dia de hoje, é o pecado. O filho pródigo estava dentro de casa, tinha dentro de casa. Mas ele pediu a sua herança. E foi para o mundo, ele foi ter contato com a lepra, que é o pecado. E ele gastou tudo no mundo. Gastou tudo com prostituição, bebidas, tudo, gastou tudo lá fora. Louvado seja Deus. E o pecado, querido, a primeira coisa que ele faz na nossa vida é nos separar da família, é nos separar da igreja, é nos separar da cidade, nos jogar no lixo. É o pecado. Esses leprosos, querido, eles foram abandonados. Eles foram jogados fora da cidade. Eles viviam nas aldeias. Separados da cidade, é assim que o pecado torna a vida do homem. Você vê muitas pessoas, você fala que aquele homem pregava tanto na igreja e hoje está afastado do caminho do Senhor. É o contato, querido. Ele estava limpo aqui dentro, mas foi lá fora e se contaminou. Deus está falando assim, olha, se você está limpo aqui, continue limpo e se limpe cada vez mais.
Não vai ter contato lá fora. Se você tiver contato lá fora, você não vai ter direito ao reino, você não vai entrar. Porque Deus não habita na impureza. Já bebeu uma água impura? Quando vem aquela água da cidade toda suja, você bebe? Ninguém bebe. Mas uma água pura, querido, você está com muita sede, e você bebe aquela água, você fala, ah, que bom. Assim é o nosso Deus. Ele não habita na impureza. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer aqui que eles eram leprosos, encontro de 10 leprosos, ou quais pararam de longe. Eles pararam de longe e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem outras versões que diz que eles pararam de longe e gritaram. Em Levítico, a Bíblia fala que eles gritavam com a mão na boca. Eles botavam a mão na boca assim e gritavam, eu sou impuro, eu sou impuro. Ele não tinha direito nem de gritar pela sua própria vida. E quando esses homens aqui gritaram por Jesus, aleluia, nenhum discípulo aqui ouviu a voz desses homens. Somente Jesus ouviu a voz desses leprosos, esse grito. Tem pessoas hoje gritando na alma, porque a alma clama por Deus. Tem pessoas hoje que estão no leito, nas drogas, mas a alma está clamando, socorro, socorre-me. E muitos de nós, como discípulos, não temos a sensibilidade de ouvir esta voz. Tem mendigos que você passa na rua, você dá de lado, porque você não ouve a voz dele. A voz dele está no olhar, querido, na necessidade. E às vezes nós passamos de reto, não socorremos eles que estão ali, pedindo com a alma, querido, um grito entalado, porque quando você grita com a mão na boca, você grita para dentro. E aqui dentro só Jesus conhece, aleluia! Aqui dentro só Jesus conhece. Só Jesus conhecia esse grito dentro daqueles leprosos. Aleluia. Louvado seja Deus. Um homem natural não consegue ouvir este grito. O homem que só está de passagem na igreja, ele não ouve este grito. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele ouve o que está lá dentro. Ele ouve, ele vê a necessidade daqueles que estão dentro da igreja. Você tem visto? A Bíblia fala, Jesus dá uma parábola muito linda, ele fala que veio um homem, ele foi roubado, aos salteadores. Bateram no homem, roubaram tudo que ele tinha, jogaram ele no chão. E aquele homem ficou ali alojado no chão. Veio um sacerdote, homem de Deus, homem que não tinha sensibilidade espiritual, não era cheio do Espírito Santo, que ele olha para aquele homem caído ali, irmão, ele passa de lado, ele não socorre, ele não escuta o grito da alma. E ele passa de lado. Vem um levita, aquele homem que toca na igreja, que tem a responsabilidade de carregar a arca de Deus nos ombros, que tem que se santificar, porque ele tem uma grande responsabilidade. Aqueles que tocam aqui em cima têm uma grande responsabilidade. E aquele homem, quando ele olha aquele homem caído lá, ele passa direto, não atende. Mas veio um estrangeiro, aleluia. O estrangeiro, quando ele olha para aquele homem, ele se compadece. Ele socorre aquele homem, pega ele, bota ele nos ombros e leva para uma hospedaria. E ali ele cuida daquele homem, dá de comer, dá de beber, limpa o seu sangue. Paga todas as estadias para ele. Falou, se faltar alguma coisa, me fala. Eu venho aqui e pago mais. É isso que Jesus está falando. Nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo para ouvir a voz do necessitado, aquelas pessoas que precisam, do mendigo, do homossexual. Sabe?
do alcoólatra, daquele rapaz, aquele jovem que está na droga, que muitas das vezes nós damos as costas. A Bíblia fala aqui que eles estavam de longe, gritaram de longe para Jesus. Uma certa vez Jesus falou para Jeremias, falou assim: Jeremias, eu sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Independente de onde você estiver, pode estar numa cama do hospital, pode estar em outra cidade, onde você estiver, clama ao Senhor, porque Deus está com você, porque Ele é onipresente. Ele está com você onde você estiver, independente da tua situação, independente de onde você estiver. Ah, eu não pude ir na igreja hoje, mas onde você estiver, se você estiver clamando, Deus está contigo. Jeremias recebeu aquele impacto. Sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Foi isso que Jesus falou: eu vim de longe, estou indo para longe, mas eu passei aqui para te atender. Os leprosos. Eu mudei a trajetória para te atender, entendo eu, para atender aqueles leprosos. E você e nós temos mudado a nossa trajetória para atender o necessitado. Hoje eu estava conversando com um jovem de 18 anos, ele estava dando testemunho de uma amiga dele. A menina tem 16 anos, filha de pastores. A menina, ela tentou suicídio várias vezes. Aonde estava a sensibilidade espiritual dos pais? Não acusando, irmão, perdoa, mas foi o que eu ouvi hoje. Olha a responsabilidade que nós carregamos nos nossos ombros. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. De longe, onde você estiver, Deus está te ouvindo. Numa cama, doente, necessitado. Sabe, aqueles leprosos, querido, ele nos dá uma grande lição. Eram 10 leprosos, mas eles estavam unidos. Unidos pelo mesmo propósito. Diz que a lepra, querido, ela vai tirando pedaço da pessoa. Ela vai dando branco, vai tirando pedaços. As roupas, eles não têm mais o que fazer na vida, somente o milagre. Mas que eu aprendo aqui que eles estavam unidos no mesmo propósito. Eles estavam os 10 doentes, sofrendo. Mas eles não largavam um ao outro. Eles estavam ali sofrendo: eu estou doente, mas eu não posso te abandonar, meu pastor. Eu não posso te deixar, minha pastora. É isso. A igreja tem que aprender com os 10 leprosos, porque se nós estivermos unidos num só propósito, Deus vai operar. Lembra lá em Atos dos Apóstolos, no Pentecostes? Eles estavam todos juntos. Quando veio a glória de Deus, todos foram tomados, todos foram batizados com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, querido, a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Esses 10 leprosos estavam reunidos em nome de Jesus, e ele estava lá e curou aqueles 10 leprosos. Aleluias! Glória a Deus! E curou os 10, não foi só um, foi os 10 curados. Aleluias! Temos que vir para a igreja no propósito de adorar o Senhor, entregar nossa vida ao Senhor de coração. Não ficar olhando para o outro, julgando o outro. Não, nós temos que se unir, querido. Assim nós unimos, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Nós se tornaremos a igreja cada vez mais forte. Hoje a igreja está unida com o propósito de orar por Israel, que está em guerra. Isso era para estar mais ainda. Os leprosos estavam unidos. Querido, quero dizer, independente da tua situação, da doença, o que pode estar fazendo, querido, não deixe que isso pare você. Continue adorando, clamando ao Senhor. Eu não estou na igreja, mas clama ao Senhor, Ele está perto de você, aleluia. Ele está à beira da tua cama, Ele está no teu trabalho, na tua faculdade, onde você estiver, Deus está contigo.
Não deixe as circunstâncias da vida parar você. Ah, meu filho ainda não aceitou Jesus, meu marido, seja o que for. Não deixe essa circunstância parar você. Porque esses leprosos, querido, nada impediu deles adorar o Senhor. Eles estavam juntos. Estavam fechados. Aleluia. Glória a Deus. E diz a palavra, né, que eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam quem era Jesus. Eles manusearam a fé deles. Jesus quer ver a fé que está em você. O que você tem carregado no teu coração? A fé? Que horas tem? Vou relaxar. No versículo 14 diz: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus está vendo você. Jesus viu. A Bíblia fala que os olhos do Senhor não estão fechados para a oração feita neste lugar. Deus está com seus olhos abertos, contemplando o teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que a igreja está enfrentando. E ele viu. Vendo-os, disse-lhes: ide mostrais aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E eles perceberam que foram limpos. Sabe por que eles foram aos sacerdotes? Porque eles já tinham o costume de obedecer. Eles já tinham esse DNA de obediência. E eles foram ao sacerdote. E a Bíblia vai dizer que um deles, vendo que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Esse daqui foi desobediente. Jesus não mandou eles ir. Jesus não mandou ele ir lá, se apresentar ao sacerdote. Mas quando ele viu que estava curado, ele voltou para Jesus. Lembra quando eu disse que o servo do Senhor, que Jesus ensinou os discípulos, que nós não devemos fazer somente aquilo que é mandado fazer? Nós temos que fazer algo mais. Jesus ensinou a eles aqui que eles não deveriam fazer somente isso, mas fazer algo mais. Isso que esse homem fez. Eu não vou somente ao sacerdote, eu vou fazer algo mais, eu vou fazer algo diferente, aleluia. Eu vou até aquele que me curou, eu vou até aquele que é o dono da bênção. E ele voltou, aleluia. Ele fez muito mais do que Jesus mandou. Lembra que eu disse que Jesus ensina e mostra na prática? Jesus ensina e mostra na prática. Aí Jesus, veja bem, para finalizar aqui, ele fala assim, que tinha muito mais coisa para falar. E um deles, que estavam são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Lembra que eu disse que eles tampavam a boca para glorificar, para gritar? Mas agora ele estava livre. Ele foi livre, ele estava limpo. E quando a limpeza entra, que Jesus nos limpa, quando a limpeza entra, nós temos liberdade para glorificar a Deus. Quando ele se sentiu limpo, ele começou a glorificar a Deus. E diz a palavra que foi em alta voz. Não foi mais em grito. É diferente grito de voz. É muito diferente. E a Bíblia vai dizer assim: e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano, era homem estrangeiro. E tomando consigo... Peraí, acho que eu pulei aqui. Vamos lá, 17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Jesus faz a primeira pergunta. E onde estão os 9? A segunda pergunta. O escritor aqui nos mostra que não houve resposta. Não houve resposta daquele homem. Sabe por que não houve resposta? Porque aquele homem foi limpo por Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Tudo novo naquele homem se formou. Você lembra quando alguém te faz uma pergunta: você viu aquela irmã?
Ah, não, aquela irmã não vem mais na igreja porque está trabalhando, só queria a bênção, né? E não voltou mais na igreja. Já viu quando a gente faz fofoca dos outros? Esse homem aqui não fez fofoca dos seus amigos. Ele poderia falar assim, olha, eles foram lá, ó, curados, foram festejar, tirar onda, né? Mas ele não falou, sabe por causa de quê? Ele estava limpo. Ele não deixou o velho homem fluir dentro dele. Porque quando o velho homem flui, querido, você é fofoqueiro, você fala mal dos outros. Isso é o velho homem. Você tem ira, você não perdoa. Esse é o velho homem. Mas ele aqui foi limpo. Os homens falaram assim, Jesus, os seus discípulos não lavam a mão para comer? Jesus falou para ele assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que sai de nós é o que o coração está cheio, querido. Às vezes está cheio de ira, de maldade, de falsidade. É o que sai de dentro da gente. Mas o que entra aqui dentro não contamina. Ela limpa a gente por dentro. Por isso que não houve resposta. A única coisa que aquele homem fez foi agradecer ao Senhor. Amém? Aquele homem trilhou o caminho da gratidão. Todas as vezes que você entrar na presença de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é agradecer ao Senhor, porque Ele teve um encontro comigo, todo dia Ele se encontra comigo e me dá o fôlego de vida, me dá o alimento, me dá a paz, me dá o controle, me dá tudo aquilo que eu preciso. Então, querido, se eu fosse você, começava a agradecer a Deus, a aplaudir esse Jesus, porque Ele está aqui e foi Ele que te limpou, amém? Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada pela minha oportunidade. Que Deus abençoe você que está em casa. Fique com essa palavra, que fale melhor o teu coração. Amém? Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na nossa casa, na nossa família, na sua igreja, meu Senhor Deus, pelo teu sustento, pelo seu amor por nós. Obrigado, Senhor Deus, pela libertação e pela certeza, Senhor Deus, da vida eterna e da salvação. Pai, alcance, Senhor, teu filho, a tua filha, onde ele estiver, meu Senhor Deus. Alcance ele, Pai, faça uma transformação na vida dos teus filhos, Senhor Deus. Se aquele que precisa de cura, o Senhor possa curar, porque a alma dele clama, grita, Senhor, pelo socorro do Senhor. Pai, entrego cada um nas tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. E obrigado pela oportunidade, Senhor.